o jogo. É só um pouquinho. São Paulo e Corinthians, porque o São Paulo ontem foi um jogo surpreendente, né? Porque o São Paulo jogou infinitamente melhor que o Corinthians. O São Paulo era para ter saído do Morumbi ontem com uns 3-0, pelo menos, de vantagem. E no segundo tempo, o Corinthians empatou o gol lá. Vamos ver os melhores momentos. Daqui a pouco também o Simon está aí para. Daqui a pouco o Simon está aí para analisar os lances polêmicos da arbitragem. Mas o São Paulo não jogou muito melhor que o Corinthians ontem, Pascoal? Jogou melhor. O Hernanes fez uma partida exuberante. Jogou demais o Hernanes ontem no time do São Paulo. Foi bonito de ver o Hernanes jogando. E acho que com o comando do Dorival Júnior foi o melhor jogo do São Paulo nessa temporada. Time muito acertado. Time com boa saída de bola, com velocidade, até o Cueva se cansar. O Cueva também fez uma boa partida, até ele se cansar. A partir daí, o São Paulo teve algumas dificuldades na transição do meio para frente. O Marcos Guilherme também teve o cansaço e alguns jogadores não conseguiram render na parte final do jogo. Mas, para mim, o São Paulo fez uma grande partida e se tivesse que sair um vencedor, para mim seria o São Paulo pelas chances criadas, pelas oportunidades, pelo futebol jogado. O Cássio fez pelo menos no segundo tempo 3 defesas sensacionais. Essa por baixo, tem uma por cima, tem esse lance aí que a gente vai... O Simon Eu já vou aproveitar para perguntar, Simon, esse gol foi legítimo ou o árbitro acertou em anular? O árbitro acertou em anular porque o Prato, tá, ele faz uma carga ilícita. Com o ombro acerta o rosto do Cássio. Tá? Que o Cássio sai mal, isso aí é outra questão técnica que você pode avaliar melhor do que eu. Agora, do ponto de vista da arbitragem, o Prato, ele dá um passinho para o lado, próximo do gol, e com o ombro ele tira o Cássio da jogada, gol bem anulado. Então, nesse lance aí que está gerando uma polêmica incrível, falando, pô, o São Paulo, nesse lance, São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, não foi, Simon? Não foi. Para vocês. Não, eu achei que foi falta, a gente vai discutir muitos lances, acho que o lance que o Corinthians foi mais... beneficiado pela arbitragem foi um recuo de bola lá do Daqui Pablo. a pouco nós vamos mostrar. A gente vai mostrar. Vamos mostrar os lances. Nesse lance do gol, eu acho que o Prato realmente ele desloca o Cássio. Agora, estamos vendo o gol do Cleison, ou o Fábio Sormani? Olha, ele A comemoração também, a comemoração dele, acho que ele tirou onda, hein, Pascoal? Eu não tinha reparado nisso aí, não. O pessoal que falou, olha a comemoração do Cleison aí. Acho que teve uma provocação, hein? Parece um cervo. Acho que teve teve provocação nessa comemoração. Vocês ou foi? Vocês que conhecem esses jogadores aí. Não vi nada nisso aí, gente. Agora, o Júlio Tavares... Caiu na minha sala. Foi juvenil, hein? Caiu na minha sala, mas não foi juvenil, bem, já foi mal, até foi uma mal. atitude desesperada. Ele foi mal nos dois lances, né? O primeiro que pede falta e para mim também não foi, o Simon vai falar mais sobre isso. Eu também achei que o gol houve falta do Prato, foi muito bem anulado. O gol foi do Militão. Eu achei que foi bem anulado também. E para mim aí não houve nada. Eu acho que o árbitro acertou em todos os lances. Só naquele recuo, poxa, você não achou? Não, achei Mais que uma não. defesa do Cássio. A defesa foi impressionante. também. Põe assim, vamos colocar o recuo do Pablo pro Simon, que o Flavinho falou que foi... muda a história do mundo, Esse hein, aí eu acho que é só lembrando. tem um lance do toque no braço também. Nosso goleiro aí falhou, hein? Peraí. Vamos ver primeiro o recuo. Tá bom, Michelete, Não precisa conversar comigo toda hora, caramba. Se você fala as coisas, ele conversa comigo. Vocês já estão brigando de novo? Olha aqui. Que recuo é esse aí? Olha lá. O recuo é esse aí, tá? Então, olha aqui, ó, o recuo de bola, tá? Isso aí foi alterado na regra em 1992. Por quê? Quando o jogador dominava a bola, o defensor, a equipe ganhando, olhava, dominava e recuava pro goleiro. Isso. O goleiro ficava com a bola no pé, tá? E ia um atacante lá, né? E o atacante, quando o atacante chegava perto dele, ele pegava a bola. Eu peguei a bola, tá? Então a FIFA, vendo que isso aí realmente, pra mim, foi uma das melhores alterações, agilizou muito mais o jogo, tá? Esse recuo de bola. Mas intencional, domínio e recuo, aí não. Aí é uma disputa de bola, uma disputa por espaço. O jogador do Corinthians está de cabeça baixa, tá? E nem vê onde é que tá o Cássio, ele pega e dá um bico na bola. Portanto, nas entrelinhas da regra do jogo, para o cara interpretar corretamente, não há intenção deliberada nenhuma de recuar a bola para ganhar tempo. Por isso que, para mim, foi um recuo normal do jogo a ser arbitragem. Simon, ele até desvia a direção da bola. Ele tropeça, Flavinho. Ele precisa dar um bico para escanteio. Ele tá meio que tropeçando. Ele vem disputando a bola não está em posse tudo bem, dele total. O juiz não deu. Se o juiz não deu, acho que suscita discussões. Mas eu acho que se ele tivesse dado o recuo aí, não tinha ter muito o que reclamar, não, cara. Não, eu concordo contigo, é um lance polêmico, evidentemente. Ele é bem interpretativo, né, Simon? É interpretativo. E aí, se marca, você não tem o que falar. Esse aí Mas eu tenho a mesma leitura sua. Para mim não teve, até porque se ele fosse atrasar a bola pro Cássio,
ele jamais iria atrasar em direção ao gol. A gente sabe muito bem disso, que sobe alguns lances. Esse é o lance do braço. E esse é o lance de mão. Tira a gente aí. Olha lá, Ô Simon, foi pênalti ou não foi pênalti? Não foi pênalti, porque a bola pega no peito do Pablo, tá? Ele tenta tirar o braço, a bola pega no peito dele no primeiro momento, ó, dá no peito dele e dá no mão dele. Isso aí não é pênalti, não teve intenção, nada. Acertou o Wagner Magalhães, o árbitro do jogo. Logo na sequência saiu o gol do São Paulo. Então, Simon, Simon, então pra gente falar o seguinte, na tua opinião, então não houve nenhum erro de arbitragem nessa partida? Não houve. Eu concordei com as decisões do Wagner Magalhães, apitou bem, um jogo difícil, um jogo tenso. Sim, eu já vi marcar esse, um monte de vezes já vi árbitro marcar esse pênalti. Não, mas é outra questão, entendeu? No futebol não tem lances iguais, tem lances semelhantes. Agora, a falta de critério, nós vamos, N exemplos podemos citar aqui na mesa, Pascoal. Um marcou, o outro não marcou. Estamos avaliando secamente esse lance aqui. E esse lance, quando a bola pega no corpo do jogador, no corpo, e depois no braço, não dá pra marcar. Não tem como. Ele pegou aqui, isso aqui é milhares de segundos, ó, ele tenta tirar o braço. Ele tenta tirar o braço e a bola toca no braço. E o jogador não pode tirar o braço pra jogar futebol. Tá, e qual é a diferença do cara dar um carrinho na linha de fundo, a bola bater no joelho dele e bater na mão? Mas aí já é outro exemplo. Aí é a mesma coisa, bateu no peito, bateu no braço, bateu no joelho, bateu na mão. Mas não tem a mesma coisa no futebol. Eu te falei, lances iguais não são lances semelhantes. Mas o cara vai dar um carrinho na linha de fundo, a bola bate no joelho dele, bate na mão, o cara marca um pênalti. A bola vai aqui, bate no peito do cara, bate na mão. Mas aí é o seguinte, aí você falou, lembro carrinho. De carrinho, que você marcado o pênalti assim. Corinthians Esporte ano passado em Itaquera. Não, mas tudo aí bateu direto na mão. Não, Pascoal, aí você falou. Campeonato Alemão, final de semana, bateu no joelho, bateu no Naldo, no joelho do Naldo pegou na mão dele, aí o cara deu pênalti. É questão de critério. Agora tem árbitro de vídeo. Acontece o seguinte, Pascoal, aí você já mesmo colocou. Não são lances iguais, porque você falou, ele deu um carrinho. Dá um carrinho e se jogaram na bola. Aí ele não se jogou na bola nenhuma, ele tá parado, a bola vem no peito e pega no braço dele. É coisa diferente. Não foi pênalti. Então, olha, Você acha que foi pênalti, seu Pascoal? Pô! Qualquer toque na mão, agora não, o senhor não é é qualquer toque na mão. Se dá no Francisco, tem que dar no Chico. Se dá num, tem que dar no outro. Mas esse é o grande problema da regra. Não adianta, eu não vou... Quanto mais interpretações você tirar, mais dúvida pra você foi pênalti? Veja, eu sou a favor de mudar a regra, cara. Bateu na mão, é pênalti. Marca a falta. Bem. Então pra você foi pênalti? Dentro do que vocês estão analisando, na minha avaliação, não houve a intenção do Pablo de colocar a mão na bola. A bola, como o Simão disse, a bola bate no peito e depois ele escorre pro braço. Mas eu sou a favor de mudar assim a regra para que qualquer toque que bata na mão, ou do defensor ou do atacante, que se marque a falta, independente de ser dentro ou fora da área. Não foi pênalti. Pela intenção, eu acho que não. Pascoal, foi pênalti? Pra mim foi pênalti. Sormani? Não. Flavinho? Com dor no coração, com a alma sangrando, eu digo que não foi pelas regras atuais do O Simon também falou que não foi. Então, Flavinho, então o segundo aqui, o Simon, que é nosso comentário de arbitragem, 3 Copas do Mundo, o homem sabe muito de regra. Outra coisa, Os três lances polêmicos pro Simon, o árbitro acertou em todos. Mas, por exemplo, em 2 o Pascoal acha que ele errou. Eu acho que ele errou num. Mas quem sou eu pra... Não sou do contra. Porque é o seguinte, ó, jogador de futebol sabe exatamente onde ele tá e sabe enxergar o que ele tem pela frente. O Pablo deu biquinho na bola pro goleiro. Eu também achei. Eu não vou pra grupo com essa resenha de que ele tava correndo ombro a ombro. Porque, primeiro, ele é muito mais forte do que o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme pode bater nele, vai bater na parede e vai botar. Pra mim, ali teve recuo. Ele tá olhando pro chão. Tá olhando pro chão. Pascoal. Tá bom. Ele sabe onde tá o goleiro. Não, isso aí é bom, era bom, sabe quem? O Rodrigo Caio ouvia essa tua intervenção aí. O Rodrigo Caio andou dizendo que toda a empresa é corintiana. Não, não era. Exagero dele, exagero. Não era. Vou pegar leve não. Vou pegar leve não. Exagero do Rodrigo Caio, exagero. Exagero dele. Isso é injustiça. Pra mim é o seguinte, quase uma ofensa. tem coisas que... O São Paulo tá preparando outro dossiê para entregar na CBF. Vou processá-lo. Essa é uma informação nova. O São Paulo está preparando um outro dossiê para entregar na CBF com esses 4, que o São Paulo entende, equívocos da arbitragem. Vai mandar um DVD? A bola recuada, a bola no braço, a falta e o lance do gol. E o lance do Gabriel também, comemoração lá, não vai mandar? Não, isso aí isso é o STJD que já Bom, o Bevilacqua já está providenciando. Explica então o lance de novo aí desse gol aí que todo mundo reclamou barbaridade. Olha lá. Não, o lance do gol é o seguinte, a bola vem do escanteio e o Prato que é um jogador experiente, um grande jogador de futebol, argentino, tá? Tu pode observar que ele tá... Ele tá sobre a linha de meta, da área de meta, 5,50 metros que mede a linha ali, da linha de fundo. Então ele tá parado ali, ó, tá? E ele vai dar um passinho pra direita, ó.
Ele vê que o Cássio vem saindo, tá? O cara olha de canto de olho e dá aquele passinho pra cima e levanta o ombro. Ele tira, é evidente que o goleiro sai mal e tal, o Cássio, mas o que tá em jogo não é o Cássio, o que tá em jogo é o Prato. Então o Prato com o ombro, ele faz uma carga ilícita. No futebol existe carga lícita quando é ombro a ombro. Aí é ombro na cara é falta. Ô Simon, o Twitter aqui hoje tá explodindo, o Fabrício Doroteu fala aqui, o Balbuena ainda empurrou o Prato para cima do Cássio. Essa é a principal questão, Simon, que a torcida do São Paulo está pegando no pé. Porque se você olhar naquela câmera aberta, não essa câmera porque a imagem não é conclusiva, né? Mas naquela primeira câmera, o plano aberto, o Balbuena, ele coloca o braço na direção do Prato. E a torcida do São Paulo, inclusive os jogadores também estão se pautando nessa imagem, falando que aquela mão do Balbuena empurra de propósito essa imagem, ó. O Balbuena tá ali no meio da área, ó. A mão do Balbuena empurra o Prato na direção do Cássio. Faz o seguinte, então. Tu esquece o Cássio. O Cássio tá lá dentro do gol lá. Tu daria pênalti no lance? Não daria. Não daria. Não, mas eu concordo. Só estou expondo aqui o que os jogadores do São Paulo e a torcida estão frisando para tentar justificar a validade. Não, que ele coloca a mão, ele coloca. Uma coisa é tu colocar a mão aqui, ó. Colocar a mão mas não é suficiente para empurrar o gol. O lance do Rodriguinho, né? Ele põe a mão ali no Tavares, mas não fez falta. Não, nada. Olha, essa é a principal ligação aí dos jogadores do São Paulo e da torcida também. É que o problema, sabe o que eu vejo? O problema é o seguinte, o São Paulo massacrou o Corinthians. Desperdiçou a chance de ganhar o jogo. Mereceu ganhar o jogo. Aí deu 4 lances polêmicos, em síntese aí 2 bem polêmicos, o recuo de bola e tal, esse aí, né, que no meu entendimento acertou o árbitro, mas gera a expectativa do torcedor São Paulino que queria ter ganho o jogo e deveria ter ganho. O Corinthians não jogou nada. É uma vergonha o que o camisa 10 do Jadson não tá jogando, é bolinha de sagu. E aí com esses lances aí que eram favoráveis à equipe do São Paulo, é evidente que o torcedor magoado, indignado, aí lance polêmico já vem pra cima. Ô Fábio Sormani, eu vou dizer, o São Paulo ontem massacrou o Corinthians. Eu não concordo com o Petros quando ele fala que o São Paulo deu uma aula. A aula não deu. O São Paulo foi muito melhor. Não, é um eufemismo. São Paulo foi muito melhor que o Corinthians. O futebol que o Corinthians está jogando é um futebol horroroso, se comparado ao futebol do primeiro semestre. O futebol... Ó, e esse lance aí que também reclamaram muito, o Simon, foi? Pisão do Maicon no Petros. Foi para cartão? Cartão amarelo. Mas o Maicon agora, ó, repara, ele vai na bola, ele dá um pulinho, ele vai... Cartão, sabe onde pôs o pé. É a mesma coisa sabe, que leva cartão e pronto. O jogador de futebol sabe. Ele não levou nada. Nada, ficou barato. Tem que dar cartão. Bom, então nesse lance o árbitro errou. É isso, cartão amarelo errou o árbitro. Agora, ô Sormani, o São Paulo jogou pra caramba, o São Paulo matou o Corinthians não jogou nada, o Corinthians não tá jogando nada, a sorte do Corinthians ontem, a sorte tá do lado do Corinthians. Daqui a pouco nós vamos discutir também o pênalti do Grêmio, que o Bahia ganhou no finalzinho, né? O Santos chegou, o Palmeiras tá, mas o Corinthians tá com essa sorte, mas não tá jogando nada. Mas que fase do São Paulo, né? Até quando joga pra caramba. Então, mas aí eu me lembro muito bem daquela frase que você falou uma vez pra mim, do sentimento do torcedor do Corinthians quando ele joga contra o São Paulo. Porque o corintiano, você me disse, isso é todo mundo, né? Você tem clássico, você vai pra torcer, tem clássico, você vai pra se divertir. O São Paulo não consegue se dar bem com o Corinthians, é uma coisa impressionante. É impressionante. Parece que tem alguma coisa ali mal resolvida entre os dois times. O São Paulo sente demais quando vê o Corinthians do outro lado. Eu não sei o que acontece, sinceramente eu não sei. Porque eu concordo com vocês, o São Paulo ontem, usando a frase do Petros, deu uma aula no Corinthians. Jogou muito melhor, muito melhor. E o resultado foi absolutamente injusto. Agora, foi injusto por quê? Porque o São Paulo não teve competência para transformar em gol ou gols as chances criadas. E porque deu um gol pro exatamente. O lance do gol do Corinthians não tinha criado nada. Nada. Sem criar. O lateral esquerdo, nós estamos vendo o lance, para mim o Sidão não é falha, mas um goleiro de nível de São Paulo tem que dar um tapa nessa bola. E o Denilson? Entendeu? Tem que dar um tapa nessa bola. A primeira bola ele pegou. A primeira bola ele pegou do chute do Romero. Foi uma grande defesa. Ele tinha que repetir essa mesma defesa no chute do Cleison. Não foi falha. Mas, ó, o Cássio daria um tapa nessa bola, o Vanderlei daria um tapa nessa bola. Percebe? Esses grandes goleiros, eles fazem defesa. O São Paulo não tem um grande goleiro. Mas são foguetes, Sormani, pra queimar sim, mas ela passa na mão dele. Aí que você vê o grande goleiro. O goleiro de time grande tem que ser grande goleiro. Não pode ser qualquer goleiro. O grande goleiro tem reflexo nessa hora para levantar rapidamente a mão, dar um tapa nessa bola e mandar para escanteio. Repito, não foi falha. Mas um goleiro de time grande
pega essa bola. Olha, mano, nesse lance no gol do Corinthians, 2 jogadores, o Rodriguinho faz uma jogada incrível, mas o Júnior Tavares foi extremamente juvenil, de tão estabanado. Mas olha o Denilson, gente, ele podia ter tirado a bola. Pra mim, quem falhou, pra mim no gol do Corinthians, e olha a comemoração, ele tira uma onda ou não tira? Não, não tira, gente, vamos parar de... Claro que tira, claro que tira, evidente que tira, é como não, para de... É o estilo dele de treino. Vamos ver nunca tinha feito gol no Corinthians. Peraí, primeiro vamos falar do gol, primeiro do gol. Pra mim, o Júnior Tavares foi juvenil demais e o Denilson, pô, a bola tava nele, ele deu uma furada incrível. Ô, Benja, com relação aí à jogada do Rodriguinho, é muita qualidade do Rodriguinho também dar um drible curto desse daí, deixar o jogador de São Paulo aí com o bumbum no chão. Mas eu não vou criticar o Júnior Tavares não, cara. Naquela hora da adrenalina do jogo... Aplaude ele. Ô, Adrenalina, quando a bola veio, tira. Dá 1-0 pro São Paulo, vem a bola, tira, filho. Aplaude aquela jogada estamos discutindo aqui o drible, Pascoal. Não estamos discutindo a primeira jogada. Quando a bola chegou nele, tira, filho. Vai esperar o quê? Vamos lá. Olha lá. Agora ele não tira. Olha, dá uma olhada. Não achei, Benja, não achei. Não, ele comemora assim. Ele faz balé nas horas vagas. O Cristiano Ronaldo já comemorou gols assim, batendo calcanhar. Brincadeira, vamos parar de frescura também. Muito mimimi. Temos que condenar aqui a atitude do Gabriel. Quando o Michael fez a galinha, você falou, não foi. Você falou, como não foi? Ele fez assim. Aí é um gesto característico e assintoso. Aí era nítido que ele tentou provocar a torcida do Corinthians. Quem provocou a torcida do São Paulo aí foi o Gabriel, não foi o Cleison. Escuta, ele comemora gol assim? Ele nunca fez gol no Corinthians. A minha avaliação é que do Cleison não houve provocação. Teve provocação, Gabriel. Claro que teve, imagina. Ele saiu fazendo passinho de balé, imagina. Claro que teve. Teve provocação, Simon, na comemoração? Parecia um ginasta soviético. Ô, Sormani, teve. Eu acho que teve também. Teve? Eu acho que teve. Ô, Pascoal, Eu achei engraçado. Eu acho que vocês estão vendo fantasma pra mim. Quando o Michael fez, vocês falaram, tá bem, tá provocando, tá. Quando é o jogador do Corinthians, você fala, não teve. Mas peraí, foi uma atitude tão assintosa Quer assim? ver? Põe o Michael. Do Michael? Vê se a Do Michael é característico, gente. Ele faz um sinal de galinha. Isso é brincadeira, mas é evidente. Benja, eu acho que houve uma provocação. Olha o Michael ali, ó. Olha aí. Aí houve. Houve na provocação do Gabriel um exagero. Por mais que ele Depois tenha nós vamos mostrar do Gabriel. Ali não foi legal. Ele merece ser criticado, inclusive punido. Mas agora com relação ao Cleison, não, gente. Para. Muito mimimi. Olha lá, aí o Michael. Ó, do Michael teve. Teve, claro. Teve a provocação. Do Michael teve. Do Michael teve. O mano do Michael teve. Aí põe agora do Cleison. Mas do Cleison vocês estão alegando o quê? O que ele fez? Ele parece um cervo, um Bambi. O que ele parece? Peraí, Bambi bate calcanhar? Bambi sai saltitante, mano. Deixa de ser. Mano, caramba, não é possível, cara. Olha ali. Olha lá. Você assistiu o Bambi já, não? O filme? Olha lá, ele não tira. É o bailarino. Olha lá. Bailarino. Que coisa momó. Provocou ou não provocou, Simon? Coisa momó. Provocou ou não provocou? Coisa momó. Provocação foi a do Gabriel. Isso. Não, do Gabriel não foi provocação. Do Gabriel O Pascoal não foi provocação? Eu não vi. Não Não, para aí. Vocês estão de brincadeira, Pascoal. Sormani, foi ou não foi? Ué, eu posso achar que não? Não pode. Não pode achar que não. Porque foi. É que a gente só pode achar o que eles querem que a gente ache. Ah, porque A gente não pode achar. Eu posso achar que não teve nada nesse lance? Pra mim não teve nada. Pascoal. Eu achei engraçado. Então pega os outros gols do Cleison e vê se ele já comemorou assim. Ele só foi o primeiro dele Pega no Corinthians quanto? Primeiro. Não tem. Não, mas deve ter em outro Então time. pega. Deve ter na Ponte Preta, um ou outro. Então pega. Ele não comemora assim. Eu não tinha reparado. Se você pegar, achar um outro gol do Cleison, ele comemorando assim, aí eu vou me render a vocês, você não foi uma comemoração. Então, produção, ele gostaria de ser bailarino do Bolshoi. Tudo bem, beleza. Com todo Porque no respeito. Corinthians a gente não pode falar, porque esse foi o primeiro gol do Cleison com a camisa do Então, Então ele não vamos tem o ver em histórico outro com o time. Corinthians. Pô, o cara fez um Pega gol. o que ele fez pela Ponte Preta no Comemorando. campeonato. O Cleison dele é CLE ou é CLA? CLA. CLAY? Esse é o Cleison. Cleison é Cleison agora? Não, é Cleison, mas escreve com A. Bom, pro Mano e pro Pascoal não teve provocação. Que desagradável. Eu tô perguntando no Twitter aqui, eu vou fazer a pergunta aqui se teve Foi assim. provocação ou não. Cleiton Bolshoi. Agora o lance mesmo, a polêmica do jogo mesmo, uma das, né? Corinthians e São Paulo rende um mês de assunto. Foi no gol, depois aí do gol. O Gabriel. Olha lá. Esse é o Felipe Bastos, né? Falando, tipo, aqui é Corinthians e tal. Cara, Olha lá. aquele cara lá, o careca, o 21, eu não o faço a Felipe menor ideia. Esse aí, ó. Felipe eu não faço a menor ideia de quem seja.
Se ele não tivesse um crachá, como ele estava sem crachá, eu não sei quem é o cara. Tá aí o lance Esse cara, eu não sei quem é esse cara. Felipe, você precisava se informar, né? Gente, pelo amor de Deus, o Corinthians tem uns jogadores... Você faz programa de futebol, né? O Corinthians tem uns jogadores que precisa de... Esse é o Felipe falou. Precisa de crachá, velho. E esse... Isso aí eu acho que apenas... O 34 é o Pedro Henrique? Pedro Henrique. Eu acho que isso Falou que o Gabriel aqui, fez é apenas falta de educação. Eu acho apenas uma grosseria, porque aparentemente foi dirigido a alguém específico na arquibancada que eu estava xingando, mas isso não é ele já desculpa. pediu desculpa Eu duas acho vezes. tudo bem, pode pedir. Ponto. Pediu desculpa, ponto. Agora, eu acho apenas falta de educação. Só isso. Eu não acho que isso mereça, por exemplo, a suspensão. Mas ele já está citado pelo STJD. STJD. Eu sou o clube, eu vou lá no cara, mostro. Procurador. Se comporta, entendeu? Se comporta que nem gente. Isso aí é uma baixaria. Você não gostaria que alguém fizesse isso para sua filha, por exemplo, entendeu? E eu acho isso falta de educação, que é endêmica nesse país no futebol mormente. Mas o Flavinho, eu discordo. Esse tipo de lance, ele incita a torcida, ele pode gerar uma revolta geral. Essa atitude ela pode ter consequências sérias e graves. Eu acho que o jogador, por mais que ele tenha pedido desculpas, eu acho que a desculpa é válida. Eu acho que serve até como atenuante, mas não isenta. Não isenta. Ele tem que passar por um julgamento, sim. Eu entendo que ele merece ser julgado. Porque da mesma forma que agora deve ter corintianos aí, mano, para de mimimi. Quando o Maicon fez aquele gol do São Paulo e imitou uma galinha, muitos corintianos aí pediram a mesma coisa, dizendo que incitou sim a torcida do Corinthians e foi uma provocação nítida. A do Gabriel também. Imagina ali, por exemplo, sua mãe numa arquibancada vendo o jogador chacoalhando o bago. Tá errado, gente. Criança, mas é verdade. Que ele falou. Crianças na Qual o arquibancada... termo que você usa? Termo não, usa é outro. Usa outro também. Então. Não, usa outro, você não precisa falar. Brincadeira. Você reclama da falta de educação dele e faz igual. Não, pelo contrário, não chacoalhei Usa nada outro aqui. termo. Eu não chacoalhei nada. Então, olha aí, ó. eu entendo que houve sim um exagero por parte do Gabriel e eu não me sentiria à vontade se minha irmã estivesse numa arquibancada vendo essa cena, se meu sobrinho estivesse nessa arquibancada vendo essa cena, a minha namorada, a minha mãe, enfim, uma pessoa de idade. Eu acho que isso não é legal, cara. Isso incita sim a torcida do adversário e poderia ter acontecido uma coisa mais grave. Quando sua mãe tá na arquibancada e os caras do lado falando tudo aqueles absurdos e tal. Minha mãe nem vai pra jogo. Você citou tua mãe. Eu coloquei como exemplo. Então, eu tô colocando como exemplo. Se sua mãe estivesse lá. Eu já não levaria porque eu acho que ela não merece estar ouvindo. Eu tô com o Flavinho nisso. Ele foi um gesto grosseiro, mal educado. Agora, pra mim, o gesto mais grosseiro, que é engraçado, é por isso que eu falo a hipocrisia do ser humano. Isso aí é lógico, foi ridículo, foi grosseria. Foi falta de educação, não tinha necessidade. Ok. Agora, semana passada, o Bruno Henrique dá uma cusparada na cara dos caras, a repercussão é isso. Nós condenamos aqui como repercussão. Mas é Brando, é Marlon Brando. Por que Marlon Brando? Você colocou a pauta em pauta e você tirou. A gente discutiu isso, mas você colocou a pauta aqui no programa e tirou. A repercussão em cima de uma cusparada na cara de um outro cara é infinitamente menor do que uma repercussão de um gesto desse que está errado. Não estou falando que está certo, mas estou com o Flavinho. Foi um ato grosseiro, não incentivou violência. Veja, a única coisa que nós falamos na quinta-feira passada, o Mano falou, e com o argumento dele ele me fez mudar de opinião, e o Eugênio estava aqui também, é o seguinte: se ele ouviu, por um acaso, e isso não aconteceu, se por um acaso o argentino tivesse chegado o chamado de macaco, eu compreenderia a reação dele. Não justificaria, mas... Não justifica. Está errado. Eu compreenderia. Você explica. Você entendeu? Pô, é duro o cara ouvir, ó. Aí, ô macaco, é duro. O cara reagiu daquele jeito. Mas não foi o caso, né? Não foi o caso, ele mesmo disse que não foi o caso, que ele pediu desculpa, etc e tal. E nós condenamos. Em relação a essa imagem aí do Gabriel, ele pede desculpas, show, beleza. Acho que ele não vai fazer mais isso, mas ele tem que ser punido. Não precisa pegar 100 jogos. Lógico, um joguinho de suspensão, não mais do que isso. Para que isso seja também... eu concordo contigo. Para servir de exemplo. Exatamente. Claro. Engraçado, né? O Gabriel foi vítima daquela ação do jogo do Palmeiras, do árbitro se equivocar e dar o cartão errado multa, e tal. mexe no bolso às vezes, pode ser uma exatamente, boa multa. eu falei. Mas o procurador mas do ele pague. Sim. Ele tem que pagar, não é o clube. Quem paga é o clube. Mas é que tá, você tem que fazer o cara pagar. E assim como tá errado também, ô Pascoal, o ônibus do Corinthians ser apedrejado na chegada do Morumbi. Isso aí não assim tem como nome. tá errado também. Isso não tem nome, isso aí não tem nome. Tá errado Isso também. aí, isso aí não tá errado. Não é, gente. As pessoas, elas só querem, só ficam sensibilizadas ou cheio de raiva quando é ligado diretamente com o time delas. Quando o Maicon fez a galinha, você não via torcedores do São Paulo pedindo, precisa condenar o Maicon e tal.
Agora, eu repito, eu também acho, foi grosseiro o Gabriel. Tudo bem, Agora vai falar, Mas não dá pra comparar o lance do Gabriel com o Maicon. 12 jogos. O lance do Gabriel você compara com o Cleison. Perdão, o lance do Maicon você compara com o Cleison. Se o Gabriel, os caras o lance querem, do Gabriel é se o diferente. Gabriel que os caras querem que dê 12 jogos, Não, o Bruno Henrique tem que pegar quanto? Gente, quem quer 12 jogos pra ele? Não, os caras estão falando que tem que ser de 6 a 12 jogos. Não. Eu vi 6 De jogos. 6 a... Então tá bom. De 6 jogos pro Já Gabriel. tá citado O Bruno no Henrique tem que STJD. pegar quanto? 12. Não sei. Mas o Bruno Henrique é na Confederação Sul-Americana, Sul-Americana. o meia, Mas o um meia cara que só cospe na cara uma do- paridade, o meia do Barcelona O mesmo Guayaquil cara pegou 4 jogos. Exato, o mesmo cara que levou a cusparada fez a mesma coisa, o Dias, Damian Dias, Dias. e pegou acho que 3 jogos. 4. E pegou, então seria É que essa a precisa posição. ver qual artigo o cara será enquadrado e se de Não, fato mas ele vai ser no julgado artigo- naquele artigo. no artigo que Porque ele muitas tá, vezes o cara é o Gabriel- desenquadrado do artigo que ele é acusado. né? O advogado tenta desqualificar para outro artigo, né? E outra coisa, hein, o Bruno Henrique vai ser julgado por esse lance e a chance do Santos classificar para a Libertadores no ano que vem, ela é grande. Sul-Americana. Ou a Sul-Americana também. E ele vai cumprir essa suspensão. Claro. Ele vai pagar isso aí. Né? Aqui, ô, mano, mas no Twitter aqui a galera tá falando que a comemoração do Cleison foi provocativa, sim. Eu não A achei, maioria das sinceramente, pessoas do Cleison eu não achei. dizendo que foi provocativa, Você sim. tinha visto, você que estava no estádio, você viu essa provocação lá? Você percebeu que foi Mas isso não provocativo? quer dizer nada. Às vezes você tá bravo na hora do gol, o cara Agora, tá olhando pro lado. a do Gabriel é completamente diferente. Ô, Pascoal, muita gente que tava no estádio também não deve ter visto a provocação do Gabriel. Foi ver depois. Eu continuo sem ver Não, mas pra quem provocação tá ali nisso aí, cara. no setor do meio campo, ali Tudo o cara bem, vê na mano. hora. Mas ele vê quem na tava hora. do Eu outro achava lado... que ele foi Mano, jogar o nó do cabo ali, dos cabos do chão e foi pular ali, ó. Esse quase padre. Aí pula Deixa eu assim. te fazer uma pergunta. Foi pular os Se cabos. você fosse o árbitro e visse isso, você puniria o jogador? Mas de ele que já maneira? foi punido, Não, porque não, ele tirou pela a camisa. Pelo gesto. Pelo gesto. Então, puniria também? Puniria. Você, nesse caso, poderia dar o cartão amarelo pela camisa e mais um amarelo Com pelo certeza. gesto e o vermelho? Com certeza, provocativo, que nem o Maicon levou cartão naquela oportunidade. Então ele deveria, na sua avaliação, ter sido Você expulso. visse. Bom, então aí tem mais um erro de arbitragem, então. Na mas tua aí opinião... não, Mas mas é aí difícil, isso é difícil de ver, nós só estamos vendo agora. Isso aí não vai. Vira Só que tira a estamos vendo camisa. agora. Até porque Entendeu? o ângulo Ontem, que por nós exemplo, estamos- eu fiz o esse ângulo jogo. que nós estamos vendo aqui é diferente do árbitro. Ontem eu O fiz árbitro uma tá no rodada campo. depois do jogo, eu nem percebi. Eu só percebi agora. E o árbitro tá no meio do campo, nós estamos vendo agora. Daqui a olha pouco ali, o cara tem que fazer o gol e pedir desculpas pelas óticas de vocês aí. Não. Pela hora ninguém que tá vocês falando são isso. risada, Boa, ó, foi fiz o muito gol, bem. desculpe, viu? Fiz o gol. Muito bem, desculpa. mano, muito bem. Mas Mas o brincadeira. Petros fez o gol e ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ah, mas porque é que ele eles não fez acharam nada. pelo em ovo ainda. Porque Vocês ele daqui a não pouco fez vão nada. vasculhar também. Ele Não estamos achando pelo erro. Nós estamos Pô, como achando não? que é um belo passe, um belo. Chama padedê. Mas esse passo Não, vocês é podem o Padedê é subentender, aquele vocês que podem fica com os subentender que foi uma provocação, mas não foi uma provocação nítida, não foi uma provocação de fato. O Maicon, quando ele vai na direção do... Simão, foi provocação, Peraí, não? O Maicon, quando ele faz o gol e vai na direção do banco do Corinthians... segundo pulinho Olha lá, dele ali, é ó. nítido, Esse cara. pulinho aí, ó. Pera, gente, o doutor João Zoforlin tá falando. Fala, Mas é verdade. O Maicon, quando faz aquele gol e ele vai na direção do banco de reservas do Corinthians imitando uma galinha, é nítido que é um ato provocativo. Esse ato do Cleison aí, por mais que vocês possam Ah, isso é interpretar verdade. Ele acha que não, pronto. esse pulinho como uma provocação, desculpa, isso não é uma provocação nítida, gente. Não é. Só porque ele Agora foi em o cara tem direção que à fazer o gol, torcida tem do que São fazer. Paulo, saltitando como um, Mano, como um faz o bailarino gol, do Bolshoi. 33 Uma gazela. teve Uma gol, gazela. perdão. O cara faz Uma um gol gazela herói, exuberante. o Corinthians Não, acho que jogando não. mal, não merecendo o resultado, Pascoal. Ele faz um gol que salvou o Corinthians de um outro fiasco no Campeonato Brasileiro. O cara, daqui a pouco, ele tem que virar de costas. Oh, desculpa, gente, fiz o Simon, gol, tá? então Vou na lá pro tua meio campo. opinião, que é como ele deve arbitragem, ele provocou e você se visse, daria amarelo e vermelho, é isso? Esse pulinho aí é ensaiado. Isso aí não é de uma hora pra outra que o cara faz. Olha aí, olha aí. O mano parece que nunca viu futebol, parece que O cara nunca deu uma sacou. ensaiadinha lá no CT lá. Mano, para, vai. Para, gente, é lá. Tá dando risada aqui. Imagina. Tá dando risada. Mas, ó, fato é, Benja, que o São Paulo fez uma partida Não ontem muda que de não fez assunto. ainda no Campeonato Brasileiro. Não Não, é isso que muda é de assunto. importante. É isso que o torcedor do São Paulo Vai pro mano. O doutor João Zoforlin já mudando o Outro assunto. tema, outro tema. Tá Que louco, partido velho. aqui. Isso A aí na gente já minha falou, todo avaliação mundo foi viu. O jogo foi às provocação. 11 da manhã, todo mundo já sabe que o São Não, Paulo você tá jogou bem. dormindo. Não, eu assisti o jogo. Todo mundo sabe que jogou bem, não sei o quê, foi a melhor partida do São Paulo, blá, blá, blá. Olha, o Mas Antônio nós estamos Nascimento- discutindo aqui essa gazela, O com essa Antônio- exuberância toda, com esses passos. O Antônio Nascimento, ele fala assim, agora o Antônio Nascimento, Estufa o peito, o Antônio Nascimento, depilado. ele descobriu de quem é a culpa da situação do país. De quem Da é empresa. culpa? É minha.
Por quê? Ele fala aqui, o Antônio Nascimento, por isso que o Brasil tá assim, Benjamin. Seu clubismo vai além do seu caráter. Ele mandou bem. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que pelo fato de eu ser corintiano, né? Que eu sou uma pessoa desprovida de caráter. Não foi Ô, isso. Antônio Nascimento, deixa eu te falar, olha, vou dar um bloco, você é um cretino, velho. Não faz assim. Uma bobagem falar umas bobagens dessas, que ninguém é clubista, ninguém é nada. O fato de eu torcer pro Corinthians que não tem nada a ver, Não, amigo. você tá condenando aí o... Não fui eu que fiz o gol, não Três. fui eu que validei gol, não fui eu que fiz nada, rapaz. Mas isso aí é graças também. Eu gosto muito dele, do Rodrigo Caio, gosto muito dele. Muito. Bom cara, bom menino. Tá pressionado todo por causa dessa história do fair play, acho que mexeu com ele. O Rodrigo Caio dizendo que a imprensa é toda corintiana. Acho que o processo aí, tô precisando trocar o E carro. aí gera esse tipo de comentário cretino de algumas pessoas. Tá certo? Vocês vão ouvir o Rodrigo Caio. Mas aí é bom menino, é bonzinho, foi legal pra caramba e tal. Vamos ouvir. Acho que são decisões que a gente tem que rever. Eu vejo que muitas vezes quando a gente joga contra o Corinthians, a arbitragem entra pressionada porque a gente vê que a imprensa toda é corintiana, a gente vê que muitas pessoas só falam a favor do Corinthians e eu tenho certeza que o árbitro entra muito pressionado, então é lamentável isso, é lamentável, é triste porque a partida que a gente fez a gente não merecia sair daqui com empate. Rodrigo Caio, que o São Paulo não merecia sair com empate, não merecia. O São Paulo merecia ter ganho o jogo. Isso é fato. Quem assistiu o jogo, né, Simon? Claro. O São Paulo era pra ter ganho de 3-0 ali, tranquilamente. Né? Agora, ele fala que a imprensa corintiana, né? Ô, Rodrigo Caio. É toda corintiana. Não, só pra contar Rodrigo pra ele Caio, mesmo, só uma frase, você vai falar. Rodrigo Caio, São Paulo está em 17º lugar, tem 25 jogos, tem apenas 7 vitórias, tem 11 derrotas. A culpa do São Paulo estar na situação, Rodrigo Caio, não é da imprensa, que você fala que é toda corintiana, que só fala mal. Dá uma olhada aí internamente aí no teu clube esse ano e não joga a culpa, não joga essa responsabilidade em cima. A imprensa toda é corintiana. A imprensa não tem culpa do São Paulo estar na zona de rebaixamento, ou tem? Não, nenhum. Que culpa tem a imprensa Só que ele pra fala falar que é pra ele, corintiano? nós somos em 6 aqui nessa mesa. Só 2 são Só corintianos. 2 são corintianos. O Pascoal e o Flavinho. Não. Ó, não ofensa não, hein? Então, Só queria mas dizer ô o seguinte, Benjão, o que você achou? o Não, mesmo- o que você achou? também, gente. Ó, o cara... Ô, mano, então faz o seguinte, vamos discutir o que a gente pode falar. Porque você não... peraí, Peraí, o Pascoal, o que Não você vamos achou? demonizar Pascoal, ninguém, cara. Pascoal, Todo mundo de o que cabeça que quente. Pascoal, o que você achou dessa O mesmo jogador que fez essa acusação, que foi o Rodrigo Caio, foi o jogador que acusou o companheiro Eu me sinto dele. acusado mesmo. Nesse caso, eu me sinto acusado. Acusou o companheiro Corintiano dele de é a não mãe. treinar direito e não jogar direito. Que foi o Cueva. Não foi o que ele disse naquela entrevista? Peraí, não foi Então- também. Não foi também, Pascoal. Você tá deturpando o que é dito pelo cara. Mas a gente tem de interpretar, mano. É lógico Não, que ele interpretar falou. não. O cara tem que ser responsável pelas palavras que ele usou, não pelo que você entendeu. Não. Por exemplo, nessa, ele foi infeliz. Eu acho também que ele foi infeliz. Mas temos que ponderar. Ah, no O São Cueva Paulo ele foi bem pra pressionado, caramba. Zona de rebaixamento. Eu achei que foi. Ah, não, mano. Eu achei que foi. Se isso Desculpa. é na saída do campo, você até entende. Mas faz parte, senhor Já Mano. tomou banho, O adrenalina que muda? 15 baixou. minutos você de cabeça Não, quente. não. Não muda nada. 15 Muda, minutos não muda. muda nada. Muda Senhor sim. Mano, que vai mudar seu temperamento, talvez aí. Você, São você 12 hoje horas, você cara. falou pra mim no almoço exatamente isso. O quê? Eu não sou de briga, eu sou de paz, mas quando chega num determinado momento, a gente perde a cabeça. Exatamente. Se é na saída do jogo, eu entendo ele dizer isso. A imprensa toda é corintiana. Naquela do Entendeu? Petro, você entendeu? Entendeu? No Petros, aquela que ele declarou, eu não vi nada demais do que ele falou. Mas, digamos que alguém tenha visto. Ele foi na saída do jogo, no calor da partida. Isso aí já tinha passado quase 1 hora que o jogo acabou. Dar uma declaração dessa foi infelicidade. Meia horinha. Infelicidade. Não, meia hora Não, tá não, bom, senhor. Eu Não, concordo, senhor Mani. É uma frase infeliz? Ontem nós, Também fizemos, acho que desculpa, é. ontem nós fizemos aqui o rodado, eu participei, da 12h30 às 2h15 da tarde. O Rodrigo Caio não tinha passado, velho. O jogo acabou, era 15 para 1. Era 2h15, ele não tinha passado. Então, isso que não dá para entender, entendeu? Eu compreendo a frustração, o desapontamento do jogador pelo resultado. O Corinthians não jogou para empatar, o São Paulo jogou para ganhar e não veio. Teve os lances polêmicos, etc e tal. Agora, dentro do campo, que nem aconteceu com o Petros, dá para entender. Agora, quando passa tudo isso, um cara esclarecido,
e de caráter, como é o Rodrigo Caio, dar uma declaração dessa, eu acho uma bobagem. Semana passada que ele disse que a imprensa é toda corintiana e não dá ênfase pros erros dos outros, todo mundo não criticou o lance do Jô? Claro que sim. Ou todo mundo falou, não, que isso? Pô, todo mundo desceu o sarrafo. Mas essa declaração do Rodrigo Caio é nítido, que ele está embasado nas declarações do Flavinho. Nas o minhas? Flavinho fomenta isso na mídia, lógico que é. Não, mas pera um pouquinho. O que eu falo, é difícil tirar a razão de mim. Que difícil, pera um pouquinho. isso é um baita Não. Quando ele diz que são todos, é evidente que não são, né? É evidente que nem todo mundo tem Ele quis dizer a maioria. Nem todo mundo tem essa pobreza espiritual, né? Mas o que eu disse, e digo e vou dizer sempre. Há mais jornalistas corintianos do que torcedores de outro time? Há. Claro. Como há mais médicos, como há mais presidiários, como há mais advogados, como no Rio de Janeiro há mais jornalistas flamenguistas. Isso não significa que... Toda a imprensa. Toda e também não significa que esta maioria, integralmente, né, age, atua, colocando a sua paixão à frente do seu profissionalismo. Isso existe também. Mas também há, por exemplo, entre os jornalistas torcedores da Portuguesa, sei lá, meia dúzia, tem caras que colocam a paixão do clube à frente do jornalismo. Por exemplo, eu, no caso da Portuguesa, entendeu? Então, não vou ficar tirando pedra aqui. Eu só queria dizer o seguinte, Flavinho, existem jogadores que torcem por um clube e que jogadores que torcem por um clube e que jogam por outro. E se dedicam profundamente àquilo que devem fazer, que é a profissão dele. Então eu acho que, como jornalistas são pagos para analisarem os acontecimentos. Né? Mesmo sendo corintiano, santista, botafoguense, palmeirense, gremista, colorado, seja lá o que for, ele analisa o que está acontecendo. Eu, por exemplo, o Simão acha que o Arthur tirou nota 10. Eu, por exemplo, teria dado recuo de bola e pênalti do Pablo, na minha visão. Mas o Simão apitou 3 Copas do Mundo. Então ele conhece a arbitragem muito mais do que eu, fiz um cursinho de arbitragem. Ele apitou 3 Copas do Mundo. Então eu me rendo a... Você teve notas boas, Pascoal? Mais ou menos. E só para dizer, só para completar, o Rodrigo Caio se equivocou, foi muito mal, escolheu a palavra errada, não são todos. Ele poderia ter dito alguns, não todos, porque nós aqui, de maneira muito clara e objetiva, quando há equívoco para um ou para outro, a gente sempre diz o que houve, que é para evitar meia palavra. De vez em quando o mano passa um pano, mas a gente tenta evitar a meia palavra, que é para não ter dúvida nenhuma. Então, a minha opinião é que o Rodrigo Caio enfiou os pés pelas mãos. E ele vai repensar isso, tenho certeza. Você faz o quê? Coloca o cara numa cruz e ele vai repensar, flechadas, é isso? Ele vai repensar aqui, isso. Porque o mano é engraçado. O Corinthians ia despencar, o senhor ficou todo moído. Olha aí. aqui, O senhor ficou todo moído aí. O bom é que nosso telespectador tem memória boa. Que tá um demagogo hoje que é impressionante. O Valmilson falou assim, o mano é engraçado. Por quê? Quando foi o Jô, ele falou que deveria ter assumido, pois já tinha tomado banho e estava de cabeça fria. Agora não tem nada disso. Mas é diferente o lance. Ah, é diferente o lance. mas não é questão de o Jô, gente, o Jô ele tá numa situação muito mais confortável para assumir esse tipo de situação do que o Rodrigo Caio. O Jô é líder do Campeonato Brasileiro, o Jô briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. O ambiente que o Jô vive hoje é muito mais favorável do que o ambiente que o Rodrigo Caio vive. O Rodrigo Caio está pressionado junto com todo o time de São Paulo. O São Paulo ontem não conseguiu sair da zona de rebaixamento. O São Paulo ontem fez uma partida que talvez pudesse sair com resultado melhor do Morumbi, não conseguiu também. E os jogadores do São Paulo sabiam que os resultados poderiam deixar o São Paulo na zona de rebaixamento. Sim, mas que por mais que momentaneamente. Mas aí que tá, Flavinho, é um pacote, cara. O cara é um ser humano, ele não é uma máquina. Então é uma situação que precisa ser analisada também. Eu entendo o que o Sormani disse. Pô, o cara tomou um banho, talvez deveria já ter refletido mais, mas muitas vezes ali o cara tá no calor da emoção, o cara tá pilhado. O cara mesmo que quer dizer, durante você o banho de entende, mas uma você hora... não compreende. Não, a questão não é essa, Pascoal. Eu acho que cada ser humano reage de uma maneira. Por exemplo, o Sormani, com 1 hora depois de determinado momento que ele possa ter ficado nervoso, ele já pode ter baixado a adrenalina e já pode ter voltado ao seu estado razoável. Você talvez não, Pascoal. O Benjamin talvez não. Cada ser humano reage de uma determinada maneira, de uma determinada forma. Não é uma receita de bolo. O que você quer dizer? Qual é a conclusão que você chega? Eu acho que o jogador, quando ele tá nervoso, ele não precisa falar nada. Ele fala, gente, tô de cabeça quente, não quero falar. Quando o Rodrigo Caio contra o São Paulo teve a atitude do fair play, a imprensa que ele fala que é toda corintiana
Foi contra ele ou foi a favor? Toda aplaudiu. A maior parte foi a favor. Por que ele não chegou aquele dia e falou, pô, obrigado à imprensa corintiana aí que tá me defendendo? Isso aí é o Rodrigo Caio, eu repito, gosto dele, é um cara baita cara, boa pessoa, bom cara. Agora, foi mal, foi infeliz. Eu concordo. Agora, foi veja infeliz. o seguinte, ele teve a mesma irresponsabilidade que teve o Modesto Roma, quando acusou o repórter lá de ter falado que ele que anulou o gol do Santos e Flamengo. Ele jogou toda uma torcida contra um profissional. Dizendo, tá vendo? O cara é Flamengo, olha lá, ele tá pintando o jogo. O que o Rodrigo Caio ontem fez... E essa mácula não tira mais. E a torcida do São Paulo, é lógico, compra essa ideia dele. Foi falar, tá vendo? Essa imprensa é toda corintiana, os caras só falam do Corinthians, não dá ênfase pro erro do Corinthians, só dos outros. Foi isso que ele fez. Agora, quando foi o presidente do Santos, só desceu o pau. Peraí, eu não falei do Rodrigo Caio, eu falei que ele foi feliz. Você falou, calma, não, tava nervoso. O Modesto também podia estar nervoso. O Santos tinha sido prejudicado naquele jogo. Peraí, e não foi. Tudo bem, na visão dele, mas foi. Não foi. Ele falou uma grande bobagem. Na visão do Rodrigo Caio, foi. Na visão do Simon, também não foi. Benja, volto a falar aqui. Naquela oportunidade, o presidente do clube, ele não pode agir como se fosse um torcedor. O jogador também não. O jogador, Benja, ele tá no calor. Ele tá no momento, ele viveu aquilo. Tá, mano. O presidente, Benja, ele tem que ter um capítulo à parte. Como diz o Sormani, ele tem a liturgia do cargo. Ele precisa agir como tal. O jogador, muitas vezes, Benja, ele tá pilhado por uma situação. Ele esteve dentro Mas do aqui ele não tava pilhado. Não. Já tinha tomado banho, já tava indo embora. É o que eu embora. acabei de falar. Quantas vezes você já se envolveu em confusões que em uma hora você não mudou seu raciocínio, no dia seguinte você mudou. É natural. O ser humano não é um pacote de bolacha, Nós vamos lembrar disso. Tá de brincadeira, mas é fato. Não, mas nós Nós estamos no Rio de Janeiro, É verdade, aqui é biscoito. Aqui é biscoito. Aqui, ó, tem que parar também com esse assunto aí, ó, mano, de dizer o seguinte, cara. Esse é o argumento que todos usam em defesa nos tribunais de justiça desportiva. Alguns eu tive o prazer de participar até para ouvir e aprender. Cabeça quente. Dirigente cabeça quente, jogador cabeça quente, só um pouquinho. Cabeça quente tá o operário acordando às 6 horas da manhã, pegando o ônibus e não tendo dinheiro pra comer. Também tá, Isso sim. Também tá. Não é o jogador de futebol, o dirigente, o presidente do clube, que não ganha nada, entre aspas, tá? Vai lá e bota a boca no jeito, bota a boca em todo mundo. Não, que não ganha nada. Dirigente que não ganha nada. Mas você botou entre aspas. Dirigente que não ganha. Não ganha nada. Ele ganha. Mas Ganha você falou entre prestígio. aspas. Ganha prestígio. Não, o São Paulo Entendeu? ganha. O São Dirigente Paulo, de futebol ganha prestígio. O São Entendeu? Paulo ganha, o presidente Então, é assalariado. É isso que eu quero dizer. Alguns são assalariados, outros ganham prestígio. Alguma coisa o cara sempre ganha. Não necessariamente dinheiro. Tá? Por exemplo, um presidente de uma federação ganha muito prestígio. E não era ganha falar nada. dinheiro. Então, Para de falar em prestígio, Tá. que já me deu vontade de comer o chocolate. também. Tá, Olha aqui. mas aí, ó, então tem o seguinte, cara. Esse argumento, mano, toda hora cabeça quente, cabeça quente, cabeça quente. O cara O cara vai não é lá uma e despeja máquina, contra Simon. todo mundo. Cabeça quente. O cara não é uma máquina, Entendeu? você não Só errou um num campo, pouquinho, Simon, cara. por estar de Eu cabeça sei, quente. Mas olha quem fala, é. você Aí que sempre tá. fala que Tu jogar na imagina- máquina. não, e olha você só- que não, fala não, que não, jogar na não, não. altitude é Tá. frescura. Não, e olha Nunca só, falei tudo isso, bem. nunca Viu? falei Tá. isso. Não Nunca coloque falou? palavras na minha boca. Ele nunca falou. Peraí, Não, peraí, eu nunca falei que Não. jogar na altitude é frescura. O que eu disse é que tem que valer Tá. sim o fator casa. Que os Tudo jogadores, bem. eles têm que jogar lá. não, Eu não. nunca disse que eles não sentem Não, outra não coisa. disse. Não, e aqui, ó, veja Falou aqui, assim. Peraí, Eu duvido Peraí. vocês trazerem uma gravação aqui Ele nunca que me disse. comprometa com relação a essa frase. Ele O que eu nunca digo é que disse. tem que valer sim o fator casa. Mano. O time que joga na altitude em La Paz, ele tem que fazer valer o Você fator disse que casa é- e tem que jogar Você- lá. Eu nunca disse que os Tá jogadores parecendo não sentem os deputado, hein, efeitos. meu? Fala um Mano, negócio Muito e pelo contrário, quem esquece. faz isso aqui é o senhor, é o político Ele da nunca parada. falou Eu do não. mimimi de... Falou, Hã? mano, Falou de você mimimi fala ou o não? seguinte, ó. Fica com esse mimimi de avião, das 6 horas de avião, dura aí Tem no hotel, caminhão. tem nutricionista, Dura tem no tudo. caminhão. Isso é fato. Dura andar de caminhão. Isso é fato. O cara vai jogar na altitude, pô. Não, altitude eu não questiono, Pascoal. 2.800 Isso daí é clínico. metros, Isso cara, mostra tiro de que o letra, jogador dá que pra não está jogar. acostumado, ele sente. O que eu questiono ó, aqui, não, o que eu quero é dizer, jogadores ó. reclamarem, Tá. eu viajo muito. Ô. Ué, não escolheu jogar bola, ô, bacana? Faz parte, é o uso da profissão. outra coisa, tu falou que eu fui juiz de futebol e a pressão que tava em cima. E quando é que um juiz de futebol teve uma reação dessas aí? Ah, cabeça quente, era pra ter. Mandar Outro dia todo o mundo pra Daronco aquele não lugar, peitou o sair jogador? expulsando todo mundo O Daronco e tal, peitou o não. jogador do Palmeiras outro dia aqui. então, mas Não não é- peitou? Cruzeiro. Peitou. Isolado. Foi do Não é Cruzeiro, isolado, peitou, mas não ele é pediu um cabeça exemplo quente. dele. Mas se eu tivesse cabeça quente e essas Mas ações, mas cara, eu não falei, então, dá pra entender a declaração do Rodrigo Caio pelo momento do jogo, pela frustração de não ter obtido o resultado que era, porque o São Paulo ia... Tava na cara que o São Paulo ia ganhar o jogo, de repente saiu o gol. Mas aí tu não tem Então, direito tudo de sair isso- falando tudo que tu pensa. Sim, claro. Dá pra entender. Tá errado. Tá errado. Dá pra entender. Mas o Simon dá um exemplo ótimo. Até por isso é legal o árbitro não dar declaração. Não dá entrevista. Que se pudesse dar entrevista depois do jogo,
talvez fizesse como o Rodrigo Caio fez. Mas não existe a obrigação do jogador dar, porque o treinador é obrigado, depois da partida, a falar com a imprensa. Eu não sei se os jogadores também passam pela zona mista, ele não é obrigado. Não é obrigado. Então, mas Quer falar, fala, não. existe, por exemplo, um contrato que os jogadores eles são obrigados a se pronunciar após a partida. Depois do jogo. Que, né, em dia de treino que a imprensa escolhe quem quer que faz. Imprensa não, Ô, ô, Flavinho, o Fernando Bueno manda um tweet aqui. Por sinal, o Twitter hoje, vou te falar, tá bombando, viu? Hashtag FSK de Brasil. O Mano tá Podem bem aí? mandar. Ó, mas não adianta xingar ninguém no programa, que além de não ler, vou bloquear. O Fernando Bueno fala aqui, Flavinho, eu quero transformar estádio em igreja. Hipócritas, saudades de Edmundo, Chulapa, Viola, etc. Ah, não é isso, o Bueno. É Bueno, né? Fernando Bueno. Não é isso. Eu acho que há uma série de comportamentos que muita gente realmente diz que no estádio são permitidos. Eu acho que nem tudo, enfim. É uma boa discussão, xingar, gritar, você faria isso no teatro? Não, ok, mas porque o teatro também não é um estádio de futebol, é verdade, também é verdade, né? Ah, o jogador xinga, pode, não deve, mas eu acho que existe um negócio chamado bom senso no mundo. Eu acho que esse é a grande dificuldade que as pessoas têm é de saber o que é, até onde dá para ir, para algumas coisas. Eu acho que essa história do Gabriel aí, eu não faria, né? Qual é o meu limite do bom senso? Eu não faço nada que eu não gostaria. Tudo num pacote só. Mas Gabriel... ele tá falando da igreja, de virar igreja, porque ele tá falando do Gabriel, do Não, ele tá falando do gesto do Gabriel. Cleiton e do Rodrigo Caio. Talvez. Não, do Rodrigo Caio não. O Rodrigo Caio é uma declaração que eu acho, aliás, inclusive, que também está se dando peso demais para ela. Não acho que sequer ele vai ter de pedir desculpas, como provavelmente o Rodrigo Caio. Ah, sim. Falou, enfim, as pessoas falam besteira. Isso. Então, o estádio não precisa ser uma igreja. Por que não precisa ser uma igreja? Porque não é uma igreja, né? Então, do mesmo jeito que a igreja não precisa ser como um estádio, porque não é. É um ambiente diferente, cujo objetivo é outro. É um ambiente de reflexão, é um ambiente de meditação, de contrição e tudo mais. O estádio é outra coisa. Mas isso não dá o direito às pessoas de fazerem no estádio qualquer coisa. É o que eu penso. Também concordo. Não, eu concordo com você. E ainda lembro da frase do Calil, do Zé Calil lá do Transamérica, eu acho espetacular. Campo de futebol não é escritório, não é consultório psiquiátrico. Se o cara tá com problema, ele vai procurar um psiquiatra. Não vai chegar lá xingando todo mundo, que é um campo de futebol, né? Maldito que foi aquele cara que inventou que o futebol é uma válvula de escape. Porque essa frase dá direito às dá direito, o cara fala, não, é uma válvula de escape para extravasar. Isso. O cara pagou ingresso, ele tem direito de fazer o que quiser, desde que não ofenda, não agrida fisicamente. Não, mas a agressão moral, ela é pesada como a física. Não dá direito, não, senhor. O cara não tem o direito de comprar, porque ele comprou o ingresso, ficar chamando o jogador de filho daquilo, vai para aquele lugar. Não dá direito. Não dá, não, senhor. Você quer vaiar? Tudo bem, você vaia. Agora, xingar, eu concordo com o Calil. Campo de futebol não é consultório psiquiátrico. O cara tá com problema e vai procurar ajuda. Concordo plenamente com você e com o Zé Calil. Mas aí você nunca falou um palavrão no futebol. É isso que eu vou perguntar pra você. Você nunca xingou ninguém. Cadê a sua... Peraí. Cadê a sua isenção agora? Então eu vou te explicar o demagogo. Agora o senhor está sendo demagogo. Não. Agora o senhor está sendo demagogo e hipócrita. Então eu vou te explicar. Olha, te arrebentou agora. Ele tá nervoso porque ele tá perdidinho no programa. O que eu vou te falar é o seguinte. Eu não sou contra falar palavrão. Mas você acabou de concordar com o senhor Mani. Calma, você deixa eu terminar. Eu sou contra você falar válvula de escape. Não, eu posso xingar o cara de macaco, eu posso jogar uma pedra dentro do campo, eu posso jogar uma pedra no ônibus do time, eu posso tentar invadir o campo, o cara que tá do meu eu lado. posso dar um soco na cara do cara do meu lado porque ele falou um negócio que eu não gostei. Gente, aí falar, eu tava no futebol, uma válvula de escape, tava nervoso. Isso eu sou contra. Agora, falar palavrão é óbvio que eu não sou contra. São coisas todas... Eu também falo, mas ele é contra. Se você ainda não sabe a diferença entre ele falou que é contra e você concordou com ele. Não, eu concordei em relação à válvula de escape, a fazer qualquer rato. Não, ele não falou uma parte. Entendeu? O cara vai lá e invade o campo ou joga uma pilha na cabeça do bandeirinha. Ah, uma válvula de escape, eu tava nervoso. O cara é um louco. Agora, falar palavrão é normal. Eu também falo. Eu também falo. Vai que não é normal. Caramba, vai lá e bota a boca no árbitro. É normal? Lógico que é. O cara entrou no... Como é normal? Lógico que é. Você escolheu ser árbitro, Claro que você não. sabia o que você ia passar. Lógico que é. Claro que é. Não. Ninguém gosta do árbitro, a não ser a mãe dele, gente. Não é tem verdade. nada a Claro ver. que é. Não, a discussão é essa aqui, ó. O negócio é o seguinte, o que o futebol é? O futebol tu não tem pão, é circo.
vai juntar toda essa vontade desse povo que vai lá gritar no estádio de futebol com toda essa gana, com toda essa indignação, né? Contra essas reformas que estão acontecendo nesse país? Não vai. Então, o futebol, e por que tem futebol muitas vezes, até quando já teve nesse país marcado uma greve geral, se marcou um jogo da seleção brasileira. Muitas vezes o futebol é sim uma massa de manobra, aonde as pessoas vão lá, quem tem dinheiro vai no psiquiatra. E quem não tem dinheiro, o povão que não tem dinheiro, ele vai para o campo de futebol e aí torna-se uma válvula de escape em cima do futebol. Entra o futebol, o jogador que ele não gosta, aí ele começa com essa... Aí serve para isso aí, para ele ir lá e despachar tudo que ele queria dizer para a autoridade política, mas ele não tem acesso à autoridade política. E assim... No Twitter aqui, ó, o Denizar fala aqui, ó, futebol a cada ano que passa vai ficando mais Nutella. Agora, por falar em polêmica, esse jogo tem polêmica, eu vou te falar, hein, meu, no atacado. Tem a entrevista do Petros depois do jogo. Vamos ver o que o Petros fala. Se tem 50 bolas como essa no jogo, são 50 faltas. Mas também já joguei lá, né? Então a gente fica triste. Você quer dizer o que? Não quero dizer nada. Se eu quiser dizer, eu digo. Eu digo que é falta. E tem que ser apitada, porque outra 50, ele deu falta do prato igual lá na área. Então tem que apitar. Tem que apitar. Porque aqui também é o São Paulo, tem que apitar. Aqui também é o São Paulo, tá? Eu não quero mandar recado pra ninguém, porque eu não sou de mandar recado, tá? Se quiser falar, eu falo. Ele falou que... não quero mandar recado pra ninguém, mas ele fala, já joguei lá. Essa frase, por mais que alguém também acho que não precisa pedir desculpa, acho que nada disso. Agora, ô Petros, na boa, ninguém também é trouxa, ninguém nasceu ontem, né? Quando um jogador fala, eu já joguei lá, no contexto dessa discussão, é evidente, é óbvio que ele está dizendo que no Corinthians as coisas as marcações são diferentes. O tratamento dado por arbitragem ao Corinthians é diferente. Não vem com esse papo de que não quis dar recado, porque deu o recado. Quando eu quiser falar, eu falo. Falou. E depois não teve, talvez, ali aquele negócio para poder segurar o que quis dizer. Porque enquanto ele... mandar o recado. Porque quando jogava no Corinthians não falava isso. Não falava. Inclusive, quando ele jogava no Corinthians, ele agredia árbitro. Como ele agrediu o Rafael Claus por trás. No jogo da Vila Belmiro, no Campeonato Paulista, Santos e Corinthians, ele agrediu por trás o Rafael Claus, pegou 180 dias de punição, depois caiu para 3 jogos. Porque tu jogava no Corinthians, Pedro? Mas foi uma trombada ali, vai, Simão. Então ele deu o recado. Eu acho que quando um jogador diz isso, desculpa te interromper, porque eu brinco muito com o negócio de arbitragem em relação ao Corinthians, porque é histórico entre torcedores de futebol, quem acompanha futebol, que pro Corinthians sempre roubam e não sei o quê, eu brinco lá com o apitão, aquela coisa toda. Agora, quando isso parte de um jogador que esteve no Corinthians recentemente e que faz eu diria que é mais do que uma insinuação, eu acho que é quase uma afirmação, né? Eu já joguei lá, sei como é que é. Né? Eu acho que aí sim cabe chamar o cara. No STJD? Não sei qual seria a instância, Pascoal, mas você escuta, o que você quis dizer com isso? Mas aí, tá bom, se eu sou o presidente do comitê de arbitragem, por exemplo, eu entro com uma ação. Porque se eu acredito que o meu trabalho é honesto, é pautado pela lisura, ou se eu sou um árbitro e me sinto ofendido por uma questão dessa, eu entro com uma ação. Eu falo, escuta, eu quero saber o que você quis dizer com isso.